Iniciar. Tá gravando. Boa noite, caros companheiros de viagem do ciclo de estudos Eureka 2025. Bem-vindos a mais uma rodada, mais uma live, mais uma aula, mais um passo. 2026. 2026, bem-vindo a mais um passo do nosso ciclo de estudos Eureka. Autociência passo a passo. Hoje, na aula de hoje, vamos conversar sobre o navegador humano. Eu vou falar aqui na abertura umas coisas que eu falei para vocês que estão no ciclo de estudos, no meu feedback lá da tarefa. Para quem estiver assistindo e não ouviu o feedback, vai ter a chance de ouvir de novo, e para quem não está no ciclo de estudos também. Primeiro, se você está assistindo esse vídeo aí do nada no YouTube, esse vídeo faz parte de uma aula do ciclo de estudos Eureka de autociência, que é a prática para a produção do autoconhecimento. Tem muita coisa aí no YouTube e basta você pesquisar, encontrar o canal da oficina no Telegram e entrar em contato com o trabalho, você vai ver que tem muita coisa à disposição. Muito bem, feito esse protocolo de comunicação, vamos lá. Deixa eu abrir o trem aqui. Que eu vou passar um slide primeiro para falar. Eita, não é esse aqui que eu quero, é esse aqui, ó. Isso. Muito bem. Faça um exercício de imaginação, porque antes da gente entrar no que eu vou falar do navegador humano, tem uma coisa muito legal de entender que tem a ver com isso aqui. Deixa eu botar mais para cá, não. Eu estou travado? Não. Tá bom. Aí tem esse cara aqui, ó. Tem esse cara aqui na savana. O meu mouse passa aqui, mas não passa ali. Enfim, tem esse cara aqui na savana. Esse cara aí na savana, a gente vai pensar que é um ancestral nosso, né? O homem de Neandertal. Pessoal do tempo das cavernas. Então, fazendo um exercício de imaginação, imagine que você é esse cara aqui. Você mora nessa época, nesse tempo. Se coloca no lugar dele. Aí, o que você entende da vida, digamos assim? Tem a savana, tem o pasto, tem os animais ali, você vai caçar. Você olha, você vê o horizonte, você vê as coisas lá longe, tal, mas você anda a pé, né? Você não vai muito longe. Por mais que você ande bastante, você não vai muito longe. Você vai um pouco para lá, para cá. E você conhece só você conhece só esse pedacinho aí. Aí um dia você está aí na savana, né, fazendo uma caminhada rotineira. E eu ia contar essa história sem os slides, mas com os slides fica mais legal, né? Ajuda bastante a gente a imaginar. A gente fica imaginando, e até porque a imagem ficou bem bacana, né? Bem representativa. Então você está aí andando na savana e um belo dia, nessa sua caminhada para fazer as coisas rotinais, você encontra um trem louco, assim. A gente sabe, né, que é uma espaçonave.
Mas você tá andando lá, você vê um trem assim, você não sabe o que que é. Aí você vai, se aproxima, investiga, coisa mais incomum que você já viu lá. Não é um bicho, não é. O que será que é isso? Aí você entra lá dentro. Aí você entra lá dentro. Então, recapitulando, você estava andando ali, aí você encontrou um foguete. Aí você entra dentro do foguete. Quando você entra dentro desse foguete, o foguete faz o quê? Ele começa a subir. Ele entra em fase de lançamento, entra em ignição aqui. Aí, pá, ele sobe, vai subir. Aí, esse aqui é o foguete subindo. Aí ele começa a subir. Aí você olha, você já está vendo a savana de uma perspectiva que você não estava acostumado a ver. Você olha a savana lá de cima e tal. Só que o foguete sobe mais. Aí você vê a savana pequenininha lá embaixo. Você vê todas as cordilheiras e tal. O foguete está subindo, né? Ele sobe mais, olha só. Você já vê todo o azul aqui que você nunca estava acostumado a ver. Toda a cordilheira, a savana pequenininha, o ponto lá embaixo. Até que chega uma hora que... Tum! O foguete sobe tanto que você sai do planeta. Você morava aqui, ó. E você só conhecia isso. Você não tinha mais entendimento do que um chão reto de barro e tal. Você não tinha a menor ideia de que isso aqui onde estava pisando era isso, que era isso, que era isso, que era isso e que era isso. O foguete foi mais um pouco. Então ele sai, isso, isso. Aí você é um Neandertal, um cara que morava aqui na savana. E você entrou sem querer num foguete, né? Que subiu, foi. Você descobriu que você morava num planeta. Você não tinha a menor ideia de que você morava num planeta. Você está vendo, você nem sabe falar, não existe palavra para descrever ainda que você mora num planeta. Mas você fala, nossa, eu morava ali naquele trem ali e tal, redondo. Então. A savana está aqui. Como é que você acha que você fica com essa jornada? Né? Como é que você vai estar a hora que você vê isso aqui? Você vai estar assim, ó. Você vai ficar assim, né, meu? Ah, estupefato. Pô, eu moro num planeta. Eu pensei que eu morava aqui, eu pensei que eu estava aqui, ó. Que eu morava, que era uma savana, sei lá o que era isso, nem sabia de onde ia, para onde ia, vinha, de onde ia. Mas não, é um planeta, velho. O trem é muito louco. É claro que isso não aconteceu, né? Isso aconteceu na história humana, né? O ser humano teve um momento que vivia assim, conta a história, e hoje em dia ele sabe que é assim. Todos nós sabemos. Só que a gente não fica mais assim, espantado por estar morando num planeta. A gente fica assim, ó. Tranquilo. A gente fica tranquilíssimo. A gente senta na frente da televisão comendo pipoca e assiste Jornada nas Estrelas, que vai para um planeta, vai para outro e não sei o quê. Não causa nenhum espanto.
se tornou comum. Não tem mais não tem mais aquele espanto, não é mais uma coisa estapafúrdia entender que você mora em um planeta. Ficou senso comum. Eu moro num planeta, tem vários planetas, não sei o quê. A Terra é um astro, o Sol, a Terra é um satélite, o Sol é um astro, tem vários planetas. Agora, teve um momento que foi assim. Teve um momento na história humana, claro que não foi de uma vez, num dia só, que nem nessa historinha, mas teve um momento na história humana que o homem descobriu que ele morava num planeta. E ele ficou como? Sim, né? Deixa eu ver se eu consigo botar os dois quadros aqui, ó. Dessa fase para essa fase, aqui no meu programinha tem 10 quadros. Quadro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, chega no quadro 10. O que são esses quadros que estão entre esse e esse? Entre esse e esse. É a fase de transição, né? A fase de transição para o cara que morava lá na caverna, andava na savana, e teve a transição para entender que mora num planeta. A fase de transição é complicada. Ela é boa e ruim ao mesmo tempo. Ela é boa e ruim ao mesmo tempo. Por quê? Porque quem nasceu aqui não viveu a fase de transição, então perdeu essa aventura, a aventura da descoberta. Porque aqui não tem mais o que descobrir, já está descoberto. Você nasce aqui e aí você não tem um espanto. Então eu moro em um planeta, que louco, que espanto. Não, aqui não. Mal você nasce, já sabe que você mora num planeta assistindo Star Wars. Então, tem o espanto, que é, digamos, desagradável, porque você fica desconfortável, é como se o seu mundo caísse. Seu entendimento antigo vai por terra, não funciona mais. Não é, você pensava que era de um jeito e não é de outro. Então tem esse desconforto. Contudo, é muito bacana a fase da descoberta. Então a fase da transição é muito bacana, porque é a fase da descoberta. Você vive todo esse processo aqui, ó. E eureka. E quem está aqui não vive. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos também numa fase de transição. Então vou voltar agora para o quadro. Que foi o que eu falei lá na tarefa. Opa! Nós também estamos numa fase de transição. Qual transição? A transição do materialismo, da mentalidade materialista, para o existencialismo. Nós estamos nessa fase. Nós estamos atualmente, a maioria das pessoas acredita que existe um mundo externo. E a gente está na transição para entender que não existe um mundo externo. Essa realidade que a gente acredita que é externa, ela não é externa. Isso é um equívoco. E a gente está na transição para que isso se torne óbvio e senso comum. Mas a gente está na transição. Vai ter os 10 quadrinhos lá. E essa fase existencial que a gente está passando aqui na oficina é para fazer essa transição do materialismo para o existencialismo. E o que vai mudar? O mundo? Não. O que muda é a sua noção de existência.
quando você falar existe, você vai ter um outro entendimento sobre o que é a existência. E como você vai estar falando de si, eu existo, quando você fala eu existo, quando você desperta a consciência, que você fez a transição do materialismo para o existencialismo, é outra concepção de existência. E o entendimento de que a gente está usando um navegador de internet também vai se tornar um navegador humano para criar a realidade que a gente está experimentando, todos os seres humanos, também vai virar senso comum. Mas por enquanto não é, por enquanto é o oposto. Por enquanto todo mundo está morando lá na savana consciencial. O povo mora lá na savana consciencial. Imagina, deixa eu voltar aqui para o quadro. Imagina se esse cara aqui volta aqui e vai contar para o povo lá os amigos dele da caverna que eles estão no planeta. Vão achar que ele é louco, não vão entender o que ele está falando. Aí ele vai fazer assim, ó, né? Redondo, redondo, lá fora. E os caras pirou, mano, endoidou o cara. O que será? Comeu erva venenosa, alguma coisa, né? Tá passando bem? É difícil. Então, atualmente a gente está aqui, ó, na savana consciencial. E você chega aqui, ninguém vai te entender. Embora seja óbvio, embora depois daqui, passada a transição, vai ficar assim. Mas é óbvio, a realidade não é externa. Como que o povo acreditou que era externa e tal? Então é isso, eu fiz essa abertura para ilustrar que a gente está na fase da transição. Nós somos a geração da transição. Isso é legal, porque a gente vai ter a oportunidade de despertar e ter eureka. E quem tiver mais para frente não vai ter essa chance, não vai viver esse momento de despertar, de sair do equívoco e ver como é que é. Só que ao mesmo tempo é complicado, porque está todo mundo na savana e você vai falar coisas que vai parecer absurdas, né? Os outros não vão te entender. E tudo bem, né? Mesmo que o cara foi lá para o espaço, viu que a Terra e voltar lá para a savana, continua vivendo lá na savana. Ele sabe, os outros não sabem, é só isso que muda. Pode continuar vivendo a vida dele, não precisa ficar tentando. Se tiver o foguete, ele leva os outros para lá. Se não tiver, paciência, o dia que os caras subir, vão ver. Então, o que eu vou fazer agora com vocês é ajudar vocês um pouco mais, né? Toda essa fase existencial, eu estou procurando colaborar com vocês no despertar existencial, que é o despertar para a existência que você é. Você é a existência. Só que você acredita que a existência é o corpo, é a matéria, por causa da mentalidade materialista. Então tem que ter um despertar para você entender que você existe. E esse você que existe é que está criando a matéria através de uma interface. Então eu vou fazer vou aqui usar uma pedagogia para te ajudar a entender isso. E aí a gente vai conversando. Deixa eu pegar o fone de ouvido aqui, porque vai ficar bem explícito, bem claro. E aí eu vou fazendo apontamentos. Nos livros que a gente em outros livros da fase existencial, tinham exercícios para você ir despertando para que você é consciência. E aí, se você é consciência, tipo sei que sei, né? Eu sou consciência, que está sabendo de tudo, então eu existo. E aí você desperta para a sua existência. Aqui eu vou, para ilustrar o funcionamento da interface, usar uma representação. Então, o que estiver aparecendo aí na tela
do seu celular, do seu computador, representa essa realidade que você está experimentando aí. Aí onde você está experimentando, aí onde ela está acontecendo. Beleza? Então vamos lá. Agora eu vou fazer uma... Deixa eu ver aqui. Vou fechar isso aqui, não preciso só minimizar. Vou fazer uma troca. Isso. Acho que vai dar certo. Tá. Calma, não deu certo. Deu certo. Isso aqui que vocês vão ver, que vai ajudar vocês a entenderem, e que vai nos ajudar na pedagogia do entendimento da interface, se chama Second Life. Para quem conhece internet, que é a minoria, já sabe do que se trata. Second Life é tipo um jogo de internet de interação, onde os jogadores entram, eles interagem nesse mundo virtual. Então, se você digitar na sua internet secondlife.com, você vai cair no site da Second Life. Aí você instala o aplicativo. Como usa muito interface gráfica, seu computador precisa ter uma boa resolução gráfica. De média para boa. Mas mesmo que for ruim, dá para você entrar. Demora assim para renderizar. E a gente vai entrar nela para ajudar a gente a entender a questão da interface. Todas as dúvidas que vocês têm, provavelmente vai ficar esclarecida aqui. Se ficar ainda, a gente vai conversando e esclarece. O que eu vou fazer agora é usar a minha senha, né? Minha senha, o meu password, minha senha. Meu login, minha senha. Eu vou fazer login. Vocês vão ver eu fazendo login. Esse login, vocês podem entender como vocês entrando na experiência humana. Claro que quando você faz login, você não entra adulto, né? Se entrasse adulto é diferente, você entra neném. Mas é mais ou menos isso aqui. Então lá vai você nascer. Ou na linguagem espírita, né? Encarnar. Olha lá. Então tá carregando. Inicializando. Vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai nasceu! Olha lá o Ferrari. O Ferrari é esse cara aqui, ó. Esse aqui. Só que não é assim que funciona a sua... deixa eu tirar eu da tela, porque vocês não precisam disso aqui, né? Fica só com a imagem. Vocês estão me ouvindo aí. Não é assim que é a sua perspectiva, então vamos corrigir ela. É assim, ó. Não é? Olha aí para o seu ambiente, não é assim que você está vendo o mundo? Uai, por que está travando aqui? Acho que eu já sei, deixa eu ver. Isso. Não é assim que você vê o mundo, aí você olha para cá. Não, é aqui, ó. Aí você olha para cá. Aí você vê o mundo. Aí você olha para cá. Aí você vê o mundo. E aí você se desloca, né? Quem já jogou videogame tá dando risada, porque isso aqui é toda hora, né? Ó, tem gente, aí você vê as pessoas. Você vê as pessoas e elas não te vê, não é exatamente assim que acontece. Você botar a sua mão na frente, você vai ver. Mas é isso.
Aí eu vou fazer. Eu não sou muito bom nisso aqui, mas dá para fazer umas coisinhas que tipo. Aí você decide sentar. Deixa eu ver, acho que dá para sentar aqui. Eita, como é que eu sento aqui? Deixa eu sentar, cara. Não deixa eu sentar aqui, não. Vamos para cá, então. Não vou conversar com as pessoas aqui, porque eu não sei conversar aqui direito. Aí tem o gato, olha o seu gato aqui, ó. Baixando, baixando, meau, meau. Vamos voltar aqui, ó. Aí você pode sair, ó. Vamos fazer uma pausa aqui, só para você entender. Tem algum objeto aqui nessa realidade que vocês estão assistindo? Essa realidade que vocês estão vendo aí está simulando exatamente a realidade que você está vendo. Tem algum objeto aí feito de matéria? No caso aqui, eles são feitos, como sua cabeça vai te falar, eles são feitos de computação gráfica. É isso. No seu é feito de humanidade gráfica, digamos assim. Aí, ó, só para você ver. Aí você está dentro de um lugar, você vai sair. Você saiu da onde? Você está entendendo? Você não sai de lugar nenhum. Perceba. Deixa eu ver como que eu te falo para você. Se você se vê assim, ó, como se fosse um corpo, você vai achar que você saiu, né? Mesmo que você se vê assim, você vai achar que você saiu, porque você fala assim, eu estou vendo pelo meu olho, né? É isso que você fala, eu estou vendo pelo meu olho, e eu estava lá dentro, e aí eu me desloquei e saí. Só que quem que está fazendo essa coisa de você sair e entrar? Não é a interface? E não é ela que está criando seu corpo também? Percebe? É quando você toma como referência uma coisa dentro da interface, dentro da imagem, você tem essa sensação de sair. Esse que é o truque. Você toma como referência o chão, a parede aqui, e aí você se deslocou e saiu. Agora, se você entender que você é a interface inteira, esse quadrado inteiro. E aí, mano? Bom? Firmeza? Cara de mal, hein? É isso aí, piloto. Se você entender que você é esse quadrado inteiro aí, aqui, ó, tudo. Para onde que o quadrado da interface está indo? Para lugar nenhum, ele está parado. Eis o tal do aqui e agora. Isso aí, esse quadrado aí é você. Tudo acontece aqui agora, tudo acontece nesse quadrado. Igual lá no filme A Quarta Parede. Não, no filme Here. Oi. Igual no filme. Travei aqui, não consigo sair. Igual no filme Here. Ah, tá, porque tá na visão. Igual no filme Here, ficava parado, aí as coisas mudavam, mas a quarta parede estava lá parada. A interface é a quarta parede, tudo está acontecendo lá dentro. Só que a quarta parede e a interface não é uma coisa, ela é você. E tá tudo dentro de você, igual tá tudo dentro disso aqui. Aí você vai falar, Ferrari, é um absurdo, né? E aí eu vou te falar, sim, é um absurdo tanto quanto o homenzinho lá na savana, que descobriu que o mundo era redondo. Aqui eu acho que eu consigo sentar. Deixa eu ver. Ah, consigo. Aí, sentei. É um absurdo. Tô sentado aqui no balcão agora. É um absurdo tanto quanto o homenzinho lá na savana, que descobriu que a Terra é redonda. Então o mundo está todo dentro de você.
E, e aí, se está tudo dentro de você, que mundo lá fora tem? Nenhum, porque só tem esse. Esse aí que você está vendo, está dentro de você, porque a interface está criando. Só que você acredita que tem um fora e a luz bate na cadeira, e a luz bate na cadeira e vem para o seu olho e você cria uma imagem mental dele. Esse que é o equívoco. Ele está dentro de você, a interface está criando. Que nem explicou no videozinho o fim do mundo externo. Vou andar para frente. Ah, não, preciso sair da cadeira. Deixa eu ver como que sair. Stand. Então, quando você está andando, é isso que está acontecendo. Você não está se deslocando. O que está acontecendo aqui? O termo correto na informática significa renderizar. Renderizar. Você está renderizando a realidade. Aí você fala, tem aquela cena, né? Aquela frase. Se uma árvore caiu na floresta, qual é o barulho? Então vamos trocar. Ó. Se uma caixa de música liga, qual é a cor? Que caixa de música? Não existe. Claro que existe, ela está ali, ó, olha. Aí você tem a sensação que a caixa de música sempre esteve aqui. Mas não, você renderizou ela. A mesma coisa na sua realidade. Você acha que o que está atrás de você existe. Esse que é o equívoco da existência. Você acha que o que está atrás de você existe porque a sua memória fala que tem. A sua memória cria e fala, ó, lembra que atrás de você tem uma janela? Mas é a sua memória te falando. Aí você vira e vê a janela. Aí você fala, estava aí mesmo. Claro que estava, porque na hora que você virou, entre aspas, que você criou essa realidade de olhar para a janela, você renderizou, ela estava lá, igual aquela história lá da luz da geladeira. A luz da geladeira ela está apagada, mas toda vez que você abre, a luz acende, porque tem um mecanismo. Então a sensação que você tem é que a luz da geladeira está sempre acesa. A mesma coisa aqui, ó, você olha. Não, claro que a caixa de som, a Junk Box existe. Eu olho, ela está ali. E toda vez que você olhar, ela vai estar lá. Não vai ter nenhuma vez que você vai olhar e que você não vai estar lá. Logo, pelo hábito de toda vez que você olhar, vai estar lá, você vai falar, ela existe ali, no mundo externo e tal, e tal. Mas não. E outra, você não. Se isso aqui, se você está vendo isso aqui porque a sua interface está criando, e você está vendo com a consciência que você é, então você não está vendo com os olhos, está vendo com a consciência que você é. Então você não está vendo. Você está tendo uma consciência visual, é diferente. É difícil isso. Conforme ele vai praticando, vai ficando mais fácil. Você está tendo uma consciência visual. E se você pegar, você vai ter uma consciência tátil. Você vem aqui, pega o copo, aí você vai ter uma consciência tátil. Se além de ver o computador desse cheiro, você ia ter, enfim. Aí você vai andar pelo mundo externo, e você anda pelo mundo externo, e aí você vai procurar um guru que vai te dar a iluminação. Em qual rua que eu vou encontrar o guru que vai me iluminar para eu sair desse samsara desgraçado? E você não vai, e você não está dentro, nunca teve. Né? A história do ganso, como é que você faz sair de um negócio que você nunca entrou? Então é isso. E aí, quando você. Vamos voltar lá. Aqui é uma pessoa? Não, ali não é pessoa. É pessoa? Não, acho que é. Quando você vê uma pessoa, é exatamente o oposto, né? Do mesmo jeito que você está vendo a pessoa aqui, que a pessoa ali está nascendo, acabou de nascer. Do mesmo jeito que você vê uma pessoa aqui, se ela virar, ela vai ver você.
Você não se vê, mas vê ela. Ela não se vê, mas vê você. Mesma coisa, não é assim a vida, que você chama de vida? Então, ó, não tem deslocamento, não tem objeto, não tem mundo externo. E o que vai acontecer quando a gente todos tivermos conscientes de que é assim que funciona, que a gente é o ser que está usando uma interface para brincar de experiência humana, é que a gente vai se tornar melhores criadores de realidade. E isso é o que a gente vai começar a ver daqui para frente, porque se a gente não entende que a gente é o usuário da interface humana e que a gente está usando a interface humana para criar a realidade, a gente não consegue ser um bom criador de realidade. Então, essa fase de entender que a gente é o ser, o que é a existência, tá vendo? A realidade, isso aqui que a interface produz, a oficina chama de realidade. A realidade, ela acontece. Ela não existe, ela acontece. O que existe é o que sempre existe. O que sempre existe? A tela aqui, ó, que é você. Sempre existe. E aí a realidade fica acontecendo dentro. Simples assim. E aí, isso é o despertar existencial. E aí você entende que você é um criador de realidade, e aí você vai entender, já que eu sou um criador de realidade, e na modalidade humana, então como eu faço para criar, ser o melhor criador de realidade? Isso é que a gente vai começar a ver daqui para frente. Beleza? Se vocês tiverem dúvida e perguntas, eu vou colocar o fone de ouvido, a gente... não. Não acredito que eu fiz isso. Ué, de onde tá vindo essa música? Nossa, ficou tocando a música do ambiente. Que bosta. Não, acho que não, porque eu fechei aqui. Não, né? Não ficou. Que bom, porque da outra vez eu deixei a música do ambiente ligado e a hora que eu fui subir no YouTube era uma música famosa e aí o YouTube me bloqueou. Beleza. Eu acho que não tocou por causa que o OBS cortou. Que bom. Beleza, vamos conversar então. Pode falar, Carol. Boa noite. Boa noite, Ferrari. Tá me escutando? Tá me escutando? Tô sim. Só que eu não tô te vendo, eu tô vendo o joguinho aí. É isso mesmo ou tá atrasado aqui pra mim? Não, é isso mesmo. Eu vou mudar, mas se a sua pergunta implicar, eu volto para ele. Implicar em usar o exemplo? Pronto. Tá. Não, tem a ver sim com esse exemplo, tem a ver com a minha tarefa, mas acho que até não foi desse livro não, foi da última tarefa, da penúltima tarefa. Você fala aí que tem o bonequinho lá, né, tem o avatar, e você pergunta onde tá a caixa de som lá, você usou outro termo, mas enfim, a caixa de som lá. Aí ele se vira e aí ele vê. Aí você diz, ela não estava lá, ela foi renderizada quando, né, a pessoa escolheu olhar para ela. Ok. A minha pergunta Peraí, posso fazer uma pausa? Posso fazer uma pausa? Sim. Ele não se vira. O que vira, não tem ele se virar. Por exemplo, eu vou virar aqui, você fala, Ferrari, você virou o pescoço para a direita e agora você virou o pescoço para a esquerda. Não, porque se a tela inteira não se movimentar, não tem como eu virar o pescoço para a direita nem virar o pescoço para a esquerda, entendeu?
a realidade toda muda. É igual num frame de cinema. Para o cavalo sair de dentro da casa e ir para o pasto, rolam 500 frames. Entendeu? Um frame aqui, outro. Então, não é ele não vira. É você ser que cria toda a realidade de estar virando. Não, tudo bem. Tô falando que quem vira é o avatarzinho. É só o bonequinho lá. Não tô falando que o ser vira. Não, mas o avatar ele não é independente do resto da cena. Entendeu? Pega pega um desenho no papel que tá, por exemplo, o Mickey. E atrás está a floresta. O Mickey e a floresta é o mesmo desenho. Ele não está separado. Então você tem que criar a realidade inteira. Para fazer o Mickey levantar a mão, você tem que criar vários frames do Mickey levantando a mão e a floresta atrás desaparecendo junto, ao mesmo tempo. Essa sincronia é todo um jogo de sincronia, que dá a ilusão de que você está virando o pescoço. Tá, mas deixa eu tirar minha dúvida que eu não cheguei nela. Sim, mas é que às vezes ela está apoiada nesse equívoco, daí não adianta. Acredito eu que não. A minha dúvida é, tudo bem, o ser, ele cria, ele renderiza, frame a frame, tudo aquilo que ele escolhe ver. A questão é, existem impulsos que são enviados, vamos supor aí na plataforma, né? Tem os códigos da internet lá, do joguinho. Não é o ser que cria. A minha pergunta é, o ser, ele interpreta os impulsos, só que os impulsos já existem. Vamos voltar ao exemplo da caixa de som. O ser resolve olhar para a caixa de som. A interface decodifica e não fala o ser, fala eu, porque o ser é você. A interface decodifica, você assiste. Só que esses impulsos existem independentemente de mim, certo? Eu decodifico, eu os interpreto, mas eu não os crio. Porque os impulsos são outra coisa diferente de eu ser. Exato. Aí você precisa entender que decodificar é criar, porque o impulso ele não tem forma. Então, na hora que o impulso chega, que a interface decodifica, ele é tipo uma gênese, ele faz uma coisa que não é nada, que é só impulso, ganhar cor, tamanho, dureza e tudo isso aí que tem na sua realidade. Não, beleza. Era só isso mesmo, era só esclarecer isso aí, que são só uma questão de confusão de termos, né? Mas é porque quando você fala, não existe mundo externo e tal, isso pra mim, particularmente, me confunde um pouco. Parece que tudo, absolutamente tudo, até os impulsos, eu estou criando. Eu tive essa dúvida há muito tempo. Agora eu não tenho mais, assim, eu queria mais era confirmar mesmo, assim, porque eu não estou criando um impulso. Eu entendo que você fala, você usa criar como decodificar, né? Beleza. Aí eu entendo, eu concordo contigo. Tem ali só um 0 e 1, e o 0 e 1 vira uma imagem. É uma coisa nova. Na hora que você está tendo a experiência de segurar um copo, não tem um copo do lado de fora, é isso que eu tô falando. Não, beleza. Tem um impulso de 0 e 1, botando aí, né, na computação, por exemplo. É só Exatamente. É uma coisa que a gente nunca vai conseguir acessar, porque a gente só consegue acessar via interface. Exatamente. Você nunca acessa diretamente, porque você quer que tenha forma. Você só vai... A interface, ela surgiu porque o ser humano não conseguia interagir com o computador. Não estou falando da interface humana, né? Estou falando da interface computador. O ser humano ele não conseguia interagir com 0 e 1. Então ele precisava criar uma linguagem no meio que pudesse, que um ser humano que fala português pudesse conversar com uma máquina que fala 0 e 1. Ali criou a interface. Então o que a interface faz? Ela torna possível uma comunicação, que seria impossível sem ela. Então, eu quero acessar sem interface. Para quê? Não vai ter comunicação nenhuma, não vai ter nada, porque não tem forma, não tem cheiro, é adimensional e atemporal. Então, você precisa da interface para poder se comunicar com o universo. E os outros seres do universo também. Então, eles usam
todo ser usa uma interface para poder haver comunicação, senão não tem. Senão fica só 0 e 1 trombando com 0 e 1, só isso. Uhum. Não, beleza, isso aí tá claro. Enquanto você foi falando, eu fui pensando em outra coisa aqui, Ferrari, ver se faz sentido. Então, quer dizer que a gente cria a nossa realidade em dois sentidos. No primeiro, criar enquanto decodificar, né? A minha interface humana, Isso. quando ela Vamos por decodifica os parte. impulsos, ela está criando a realidade. É uma forma de criar. Tá correto. E aí, nessa parte, é importante, é legal entender, eu já vou deixar claro, que você não precisa fazer nada. Isso acontece, quer você queira, quer não. Uhum. Não tô fazendo. Você está fazendo algum esforço para ver a porta, a parede, o copo, as coisas? Né? Tá fazendo algum esforço? Nenhum. Nem para ouvir, nem para A sentir única... cheiro, nem para nada. Você fala assim, você instalou a interface e agora a interface faz para você. Você não precisa se esforçar para isso. Beleza. Aí eu seguindo aqui o raciocínio, enquanto você foi falando, me veio essa ideia de que a gente cria a realidade nesse sentido aí que você está falando, que é até bem pontuado, não é esforço nenhum, porque é um funcionamento automatizado da nossa interface. E num outro sentido, eu posso dizer que eu crio também a partir daquilo que eu, consciência, escolho olhar. Porque, assim, os impulsos, eles estão aqui. Eles estão aqui o tempo todo, mas eu posso orientar a minha consciência, eu vou chamar de vibração. Eu sei que você não usa esse termo na oficina em nenhum momento, mas como é que eu... Vibração, sinal energético, sei lá como que você quer entender, mas eu É isso também... aqui, ó. É isso aqui. Eu vou fazer um exemplo aqui, ó. Você está criando essa realidade, certo? Aham. Aí você fala, cansei de experimentar essa realidade, eu quero criar outra. Aí você decide criar outra, o que você faz? Você faz isso aqui, ó. Não, peraí. Você faz isso aqui. Outra. Ah, cansei dessa. Outra. Cansei dessa. Outra. Não, aquela tá legal. Voltei. Não, aquela. Não. Essa. Essa. Entendeu? Eu gostei dessa e vou ficar nessa. Aí você fica criando essa. Olhar para esse rapaz. Cansei de olhar. Agora eu vou olhar para a moça dançando. Entendeu? O arbítrio é isso aqui, ó. Isso é o livre-arbítrio. Então, cada mínima decisão que você faz está sempre mudando sua realidade. Entendeu? Eu entendo, Ferrari, mas não é só isso. Não é só olhar. Na sua analogia, é só olhar. Só que na Não é realidade... só olhar. Na Não é só realidade... olhar. Não é olhar. Não existe olhar. Você decidiu criar outra. Surgiu. Simples assim. Mas eu quero Ferrari. eu quero colocar um carro aqui. Mas não tem carro aqui. Aí você vai ter que ir criando, 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 até você encontrar um carro. Entendeu? Você não vai fazer assim, carro. Não é assim que acontece. Você joga dentro das regras da interface. Se não tiver carro aqui, por mais que você queira criar um carro, você não vai conseguir. Entendeu? Mas não tem Entendi, aqui, então eu Ferrari, vou mudar entendi. de cidade. Você vai ter que criar, comprar uma passagem, arranjar um outro emprego, mudar de cidade, para que lá você consiga o tal do carro que você quer. Respondeu a sua pergunta? Respondeu, mas é que eu não concordo, assim, eu não acho que é tão simplista assim. O que eu quis dizer é que existem O lugar várias tá ficando realidades movimentado, hein? simultâneas. Então, eu crio a minha realidade na medida em que Todas essas eu... realidades são simultâneas. Elas não estão Então, aqui, só a que não ser a aí hora que você cria ela. não é por meio do esforço, não é por meio de, eu quero um carro, então eu vou fazer isso, eu vou Não. trabalhar, eu vou juntar um dinheiro, eu vou O caminhar, eu vou carro não é comprar. esforço. Escuta, Carol, o carro não é esforço, o carro é o desejo.
E você compra através do arbítrio, então você tem que decidir, não. Eu decido ir atrás do carro, porque o carro é o meu desejo. Eu decido ir atrás do carro. Ah, não quero mais, mudou o desejo, você não precisa ficar mais decidindo, entendeu? Mas é isso, eu decido ir atrás. Você vai decidindo de acordo com o seu desejo ou não, é isso. E o desejo para você é unicamente mental e racional? A gente vai entrar logo mais para frente na parte do desejo, mas entenda, desejo é o que você quer. É isso, simples assim. Se você quer ir para cá, você cria ir para cá. Ah, não quero mais ir para cá. Aí você vai ter que criar ir para cá. E aí você vai criar andar para cá. Para onde você quer andar? Para cá ou para cá? Você que tem que saber. Agora, como que você vai ir para cá ou para cá? Decidindo. E a experiência que você vai ter é a caminhada de realizar o que você decidiu. Se está de acordo com o seu desejo ou não, é você que tem que saber. Porque o desejo é seu. É porque eu estou querendo apontar para talvez uma omissão, talvez você não queira falar sobre esse ponto ainda, mas eu não me lembro de você falar tão claramente. É que não basta eu decidir que eu quero criar uma... Ah, cansei aqui dessa aqui, estou decidida, vou mudar. Não basta, porque se fosse assim, todo mundo estava decidido a mudar de vida e num simples... Mas foi exatamente o que eu falei. Né? Mas foi exatamente o que eu falei. Eu quero um carro, então eu vou em busca do carro. Eu quero um carro, eu vou em busca do carro. Aí eu ando a cidade inteira, não tenho carro. Não basta eu querer o carro. Então, o que falta? Falta eu encontrar o carro. Mas eu querer é o primeiro passo. Se eu não quiser realizar uma coisa, como é que eu vou em busca da realização? Entendeu? Você precisa querer, aí você vai em busca da realização. Aí se você não quer, você não vai. Aí você vai, não tem carro nessa cidade, então eu vou andar até chegar na próxima. Não é milagre, é arbítrio consequente. Você decide até que você realiza ou parcialmente ou completamente o seu desejo. É isso. Não tem complicação. Ah, o carro, meu, olha! Carol, realizei a porra do meu desejo. Atlantic Classic Moto também, que carro velho da porra. Deixa eu ver se eu consigo comprar o carro aqui. Não, tu precisa de dinheiro. Nem entrar nele também não consigo. Nossa, que louco, encontrei o carro. Entendeu? Tá vendo? Eu tive que ir decidindo, encontrei meu desejo de estar realizado. Agora, aconteceu o que acontece com todos os desejos. Acabou, não quero mais. Agora eu quero um violão. Deixa eu ver se eu consigo tocar o violão. Ih, deve ter um jeito de tocar esse violão aqui. Não. Bom, enfim, esclareceu? É porque falta um elemento aí que você não aborda, mas talvez, enfim, deixa aí para outros momentos. É porque não é só você decidir e não é só o livre-arbítrio, e não é você só buscar. Você precisa... eu tô querendo pegar o violão, mas o cara do violão, ele chumbou o violão aqui. Ele chumbou, ele amarrou, sei lá, botou super bonder. Então não adianta o tanto que eu quero pegar o violão, meu desejo não se realiza, que bosta. Aí já é a questão da convivência. Mas não é só o arbítrio do outro, Ferrari, não é disso que eu tô falando. Existe o seu sentimento, a sua emoção envolvida. A gente migra mais fácil de uma linha do tempo, de uma realidade para outra, se a gente muda. Na verdade, não é mais fácil, se a gente só migra, se a gente muda emocionalmente. Eu estou chamando de emoção, mas o termo mais adequado que eu entendo é a vibração, né? Se eu mudo a minha vibração para aquela outra realidade. Quando eu mudo, o que eu busco está lá. O exemplo, o carro. Ah, eu quero um carro. Só que eu tô na realidade dentro do cassino não tem carro. Respeito a sua crença, mas ela é, aos meus olhos, a sua crença é um misticismo, é uma crença, primeira coisa, é uma crença, segundo é um misticismo,
mas respeito. E depois, isso que você está falando, que faz a gente entrar em conexão com o que a gente quer, é o que a gente quer, é o desejo. Eu quero um carro, aí eu vou e em um determinado momento eu encontro o carro. Se eu quisesse um cavalo, se eu quisesse um cavalo, logo eu vi o cavalo. Eu não quero cavalo, eu nem olho para ele. É o desejo que faz você entrar nessa tal de Mas você pode sintonia desejar com o objeto. a vida inteira, e não entrar em sintonia com aquela realidade. Porque você não tá na vibração. É igual um rádio, é igual as ondas Não, sonoras do rádio. Você vai aí eu acho que você pode esperar um pouco mais, porque você está entrando na questão do desejo e do objeto. E não vou falar disso a não ser quando entrar na parte psicológica. Tá, beleza. Satisfeita? Satisfeita. Não tô satisfeita não, mas depois quando a gente entrar na parte do desejo, eu pergunto de novo. Tá bom. Valeu, Ferrari. Valeu, Carol. Veja, estou explicando para vocês não como tem que ser, como deveria, estou explicando como é. Olha para a vida de vocês. É isso. Isso é a vida de vocês. O Lucas, depois o Henrique. Lucas, tá liberado aí. Salve, mano. Boa noite, todo mundo. E aí, mano? Firmeza? Firmeza. Você voltou do jogo, eu vou te mostrar. Ih, cara, deu uma travada aqui. Esse jogo ele é pesado, ele usa muita memória, deve ser por isso. Fala, não te ouvi. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Deixa eu ouvir. Talvez seja melhor você não usar. Não sei se a imagem vai te ajudar a gente se comunicar. Porque tá travando. Desliga a sua câmera. Vai ficar com menos envio de dados. Isso. Desliguei, agora acho que tá tudo bem agora. Porque a minha máquina tá rodando o programa, então imagina, tá chegando muita informação aqui, né? Então acho que quando você põe a sua imagem, ela não. Para dividir os dois programas aqui fica lento. Pode falar. Cara, são 3 coisas. Eu tinha 2, agora com a Carol falando, me veio uma terceira. Que é assim, o que você acha de. Mas aí deixa pra frente, porque é a realização do desejo, né? Eu já entendi. Mas eu vou voltar para as minhas 2 coisas. Ferrari, sendo que não tem externo nem interno e a realidade é imanente, a gente não tem output nem input. Então seria o quê? Um output? Outro dia eu estava pensando num termo para ficar melhor, outro put, né? O melhor termo seria outro, né? Outro put. É que vem do outro, por exemplo, você está me ouvindo agora, você está me ouvindo porque eu sou um outro que está emitindo, eu estou me manifestando na comunicação com você. Então, eu sou um outro, e o que eu estou fazendo? Estou colocando outro put, esses outro put chega aí no seu put. Ele. No seu vira out para você, né? Passa pela sua interface e vira o seu output, que é a minha voz. Então é outro put. Eu sei, a palavra out dá a ideia de fora e a gente volta para a mentalidade materialista. É difícil. A mentalidade materialista é que nem chiclete quente no asfalto. Ele gruda e não sai. Você tenta tirar e toda hora você enrosca nela. Então a palavra seria outro put, para não ter essa ideia de out, né? De fora. Mas não veio de mim, então tá fora de mim. Não existe fora, como que tá fora de você? Mas não veio de mim. Tudo bem, então veio do outro. Entende? O outro. Mas o outro tá fora de mim. Tá vendo? Sempre volta na mentalidade materialista. Beleza.
A outra coisa é que eu estava observando aqui a minha realidade, e aí eu vi, ok, eu posso estar experimentando uma realidade humana, mas o que eu estou experimentando, onde eu estou não é uma realidade só humana, porque tem o gato, tem a planta, e do ponto de vista deles... Mas não está no ponto de vista dele, você está no seu ponto de vista. Eu sei. Você só experimenta o seu ponto de vista, e o seu ponto de vista é a sua interface humana que está criando. Então, um gato olhando para outro gato, não vai ver a mesma coisa que você está vendo. Não, não é isso. E claro que é. É exatamente claro que é. Claro que é, mas não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é assim, eu estou aqui, estou renderizando o gato, estou renderizando a planta. Isso. E eles está renderizando o gato, você está renderizando um output, um outro output, que para você é visto como um gato. Vamos pegar aqui, vamos voltar para... Mas o que eu quero dizer é que a gente compartilha a mesma interface, sabe? Não, interface não. A gente compartilha a mesma plataforma. Você está logado no Second Life humano e eu também. Mas cada um tá, entendeu? Então, mas é tipo uma plataforma, universo que tem a Terra, né? Porque tem vários milhares de outros seres aí na mesma plataforma. É irrelevante, velho. Ó, vamos entrar aqui para você ver. Você tá vendo aqui? Ai, caraca. Toda vez que eu vou fazer o bagulho aqui, chato. Deve ser pesado, né? Não, o lance é que eu tenho que ficar mexendo em 4 programas ao mesmo tempo. Se vira aí. Perdão. Isso aqui sou eu usando o Second Life humano, que é a interface humana, para ver, para criar a realidade, para decodificar e ver. Essas pessoas aí, eu não sei quem é. Para mim, elas aparecem como sendo um corpo. Aí eu suponho que elas são outros seres usando interface humana também, igual você acha isso de mim, eu acho isso de você. Entendeu? Okay. Mas tinha um gato aqui. Olha o gato aqui. Olha lá. Bechando. Esse gato aqui, ele pode ser um ser, ele pode ser um ser que está lá, não sei aonde, mas que, para mim, através da interface humana, ele é um gato. Mas essa pessoa aqui, se ela estiver usando outra interface, ela pode estar vendo, sei lá, um dragão. Entendeu? Ok, eu entendi. Aí, para mim, tá tudo bem. O meu ponto é, como nós estamos compartilhando a mesma plataforma, e a plataforma tem a memória dela, porque, por exemplo, se eu andar para trás, vira aí o boneco. Agora tem uma coisa aí que antes não tinha. Mas se você virar 500 vezes, se nenhum outro usuário da plataforma modificar isso, vai ser a mesma. Então a gente está compartilhando a plataforma, onde o desejo dos outros interfere também na minha experiência, na experiência que eu estou tendo ali naquela plataforma. Não é isso? É uma teoria, velho. Como? Se eu pintar a parede da sua casa, você vai ver ela pintada, não vai? Ou não? Tá, isso sim, claro, sim. Então a gente interfere. Se eu for aqui empurrar essa pessoa, ela vai cair. Se eu pisar no gato, ele vai falar miau. É isso, sim. As interfaces, elas interferem umas nas outras, mas vamos supor que se essa mulher aqui fosse você usando o Second Life aí. Tá? Tá. Tá vendo essa mulher dançando aqui? Vamos supor que ela é você. Tô arrebentando. Você tá na sua interface, eu tô na minha. Entendeu? Sim, sim. E aí eu acho que isso tem um pouquinho a ver com o que a Carol estava falando sobre a realização do nosso desejo, porque a gente não fica sozinho na parada aqui. Né? Para você não, daí mas isso eu já falei, isso aí é a questão da convivência. A gente não está estudando isso, a gente está querendo entender que a gente é criador de realidade e usa uma interface. Se entender isso hoje,
está excelente. Claro, A questão da porque convivência... gera uma confusão. Já vi muita gente falando aqui, como é que eu sou criador da realidade? Eu não crio tudo que eu quero. Você Como é que eu tá... sou criador da realidade e sou fraquinho? É porque existe isso, né? Não, mas essas perguntas é boa, porque tem que se fazer essa pergunta mesmo. Mas isso a gente vai entender mais para frente. Entendi. Então, por enquanto, eu renderizo só o que eu experimento e pronto. Acabou. Eu sou criador do meu mundo. Que outro tem para você experimentar? Rapaz, eu aqui não tenho obviedade nenhuma diferente dessa. Então, algum dia você já experimentou alguma outra realidade que não fosse a sua? Eu não. Então o que você Até pode mesmo e em deve projeção fazer... astral era eu lá, projetando outra experiência. Isso. Então, o que você pode e deve fazer é que customizar a sua realidade para que ela seja mais de acordo com o seu desejo. Isso. Entendi. E aí vai ficando mais possível conforme eu vou aprendendo a lidar com os assuntos lá da frente do ciclo, né? Convivência. Mas entendi, mano. Era isso aí. Era essa a provocação. O lance do Então tá bom. output e outro put ficou bom também. E esse lance aí da interdependência, né? Ó, chegou o cara Beleza, fortão. obrigado. Chegou Viu? o Hulk. Tamo junto, mano. Valeu. Gente, se quiser fazer pergunta, levanta a mão. Depois eu dou uma lida ali no que vocês perguntaram. Henrique Arganza. Difícil, Henrique. Tá liberado seu microfone, só que você precisa clicar mais uma vez aí, Henrique, senão não te escuto. Mais uma vez. Não estou te escutando, Henrique. Depois tenta de novo. Vamos para o Epson. Tá liberado, Epson. Vou aparecer aqui no estúdio. Opa, olha eu aqui. Tá me ouvindo aí? Eu tô te ouvindo, Epson. Como é que você tá? Tranquilo. Na verdade, minha pergunta é tentar contribuir. Eu coloquei lá um exemplo lá de um vídeo que mostra uma câmera externa dentro de uma realidade virtual e lá embaixo o ponto olhando para a perspectiva em ângulo, né? E aí, quando você vira por questões de recursos computacionais, você não vai processar o que o avatar ali está observando, né? Tem uma questão que você falou aí sobre que quem vira no avatar, sim, mas é só para ilustrar para quem não tem essa intimidade com a familiaridade, né, com isso. E aí, na última aula, eu ia te perguntar o seguinte, que soda, eu acho que você até colocou um texto, é o extraordinário do ordinário, né? Porque você quer falar mastigando com o ela vai ficar alucinado, mas a parada de mastigar já é uma puta sentir sabor, né? Não é? Mastigar já é do caralho, né, velho? Imagina o neném. Que louco, mano! E aí, ó, vamos tirar o neném da equação e colocar uma pessoa que mastigava, parou de mastigar porque fez a cirurgia e voltou a mastigar. Então você tem o antes, né, e o depois. Você valoriza. Por isso que você valorizou essa aqui. Isso. Então você valoriza, entendeu? Você fala, eu não quero ficar alucinado, eu quero mastigar, quero sentir o sabor, eu quero, entendeu? Mas, e aí se a gente extrapola isso aí, a gente começa a ficar maravilhado com a precisão, com a acurácia, com a persistência da interface. Por quê? Eu estou vendo aqui na tela, né, dentro de mim.
Só que o que está sendo renderizado é o reflexo, eu estou vendo o reflexo da a reprodução da câmera na frente do monitor do que está lá atrás. Mas os detalhes que eu vejo quando eu viro aqui, eu só tenho porque eu virei. Uhum. Só que essa consistência, a velocidade é uma parada tão absurda e você não tem uma experiência fora dela, você não acredita que existe outra coisa, né? Exatamente. Você É o truque, isso, é a luz cara. da geladeira. Isso. A luz da geladeira está acesa. Então, essa é a parada. Aí o que acontece? Se fosse só eu, com um monte de NPC, beleza. Mas são outros players. E aí, beleza, eu tô vendo aqui. Pô, nada impede que um outro vem lá, a minha bancada, e mude de lado. E eu tô deixando de ver o monitor para a minha bancada, mas alguém foi lá e mudou. Ou seja, é uma cocriação de realidade compartilhada, mas a experiência é única e individual. Né? O cara vai olhar para a minha banqueta vermelha, ninguém garante que o vermelho que ele está vendo é o mesmo vermelho que eu estou vendo. Né? Uhum. O cara, inclusive, pode ser daltônico, ele nem pode enxergar vermelho. Então, do mesmo jeito que existem coisas óbvias que a gente pode constatar e validar, até aquilo que é subjetivo, essa própria experiência ela pode dar explicação. Por quê? Assim, cara, você não está vendo um espírito ali? Eu falei, não, mas eu tô. Beleza, o cara não vê vermelho e eu vejo, entendeu? O cara dá o tom. Então, Exatamente. assim, a gente está dentro da mesma plataforma, mesmo ecossistema, feito da mesma. Mas o cara tem as peculiaridades da experiência dele, entendeu? E demorou um pouco para eu falar para você, falar assim, cara, mas será que o cara não está com interface tunada com a Dion? Mas não é a Dion. O cara está tendo uma experiência diferente, mas o sistema é o mesmo. Né? Isso, e conforme a gente vai adquirindo maturidade e clareza, a gente entende que a experiência que a pessoa está tendo pode ser diferente e que quem tem que lidar com ela é ela e você só lida com a sua. Eu não preciso lidar com a experiência do daltônico. Quem tem que lidar com a experiência de daltonismo é o daltônico e ele que se vire. Eu não vou lidar com a minha, que é de não daltônico. Se no outro é uma outra coisa que ele não consegue nem explicar, problema dele. É ele que tem que lidar com aquilo. Por isso que a gente fala que a realidade é de cada um. A gente tem essa sensação ilusória de que é a mesma coisa. Não é. Porque você não sabe o que o outro está percebendo. Você deduz. A gente nem sabe que a gente está criando a realidade usando uma interface. Aí a gente cai nessa. Não, como que você não está vendo? Você tem. Mano, eu só vejo o meu ponto de vista, eu não vejo o seu. Sim. É simples assim, eu só vejo o meu ponto de vista, eu não vejo o seu. Você está vendo no seu ponto de vista? Tô. Então lida com isso. No meu não aparece. Pronto. Mas depois de tanto tempo, o Ferrari, inclusive dando aula, você ainda se surpreende com aquelas coisas que estão no hábito, no automático. E aí você tem alguma, sei lá, uma ocorrência, alguma intervenção que aí você olha, aquele troço sempre esteve ali. Só que nunca te trouxe a atenção para você. Você não mudou, o negócio está ali ainda. O que mudou é que você está olhando para ele de uma forma diferente. Por quê? Porque você pegou o foguete, viu a Terra e voltou. Você falou, caralho, velho, não é possível que esse negócio... Igual você falando aí do mastigar, né? Você ficou um tempo sem mastigar, aí a hora que você conseguiu mastigar de novo, você... Cara. E aí você não tá... Tinha uma época que eu tava brincando com os sentidos, eu tomava sopa de olho fechado. Eu fechava o olho, tomava sopa inteirinha de olho fechado para ter a experiência do paladar. Fica maximizado, né? Exato. E é de cada um, né? Aí que a brincadeira fica legal, porque aí você aproveita mesmo. Isso. Mas, e aí, uma coisa que eu te pergunto... Aí você vai explorar
Aí você começa a explorar todas as possibilidades da brincadeira. E aí, o que eu te perguntei da borracheira, eu até pensei, falei, cara, o Ferrari teve aquela experiência, né? E aí, porra, hipersensível, aí eu vou lá e tomo o negócio, fico, que porra amarga é essa? Que caviar azedo é esse? Então, não rola, né, cara? O que vai acontecer, acontece dentro de você, e eu falo, porra, não aconteceu nada. Então, assim, porra, a sua realidade foi essa com aquela experiência, né? Perdão, a sua experiência foi essa com aquela realidade. Isso, Beleza. essa clareza que a gente vai tendo, e essa permissão que a gente dá para a gente, para não ficar com inveja da realidade do outro, não querer. Porque só sobra ter inveja, porque você nunca vai ter o ponto de vista do outro, né? E nem querendo que o outro tenha o seu, que é uma coisa de imposição e tal. É clareza que vai retirando isso e vai fazendo com que a gente conviva bem entre pontos de vistas diferentes, é a universalidade. Porque a gente está falando aqui entre seres humanos, mas no universo, imagina quantas interfaces tem, quantos seres tem, velho. No universo. Não dá nem para imaginar o tanto de ponto de vista que deve ter de uma azeitona, entendeu? Experiências distintas, né? Porque quando a gente olha para um cachorro, por exemplo, olha para o cachorro, eu até estava discutindo sobre consciência. Porra, é óbvio que o meu cachorro é consciente. Ele só não tem a inteligência, a interface é outra. Ele só tem outras percepções que não humana. E outra, você nem sabe se é um cachorro. Para você é um cachorro. No ponto de vista dele, ele pode ser outra coisa, velho. Sim. É isso aí. Beleza, cara. Tentando aproveitar e contribuir um pouco aqui com a aula, tá bom? Beleza, valeu. Valeu, tchau. Vira esses papos de doido, né? Eu vou ler as perguntas aqui. Henrique, você tentou falar, se levantar a mão de novo, eu tento. Mas eu tentei liberar para você, não funcionou. Ele levantou. Clica no mesmo botão para ver se liga o seu microfone, porque senão eu não discuto. Não está funcionando, Henrique. O que você pode fazer, Henrique, é entrar no canal amanhã, vai em algum post lá, tem um post lá no canal, que é o último que eu postei, embaixo está lá, @Ferrari_oficina, aí você me manda uma mensagem no privativo com a sua pergunta. Beleza? Aqui eu não estou conseguindo te ouvir, não. Silenciar de novo. A música está vindo áudio. Ferrari talvez seja semântica. Nossa, quando eu penso que o negócio está ficando fácil de entender, o trem complica. Como que complica? É isso aqui, é o videogame. Deixa eu falar, vou falar com todas as letras para vocês entenderem. Você não é o jogo. Você não é o avatar no videogame. Você é o videogame. No videogame que você tem um programa instalado. Esse programa se chama Natureza Humana. E você, videogame, está jogando um jogo onde você se vê na tela como sendo um corpo no espaço, com as coisas e tal. Entendeu? É isso. Você não é o avatar, você é o videogame. O ser é o videogame. O humano é o programa, a interface está criando o jogo. E ela está rodando no videogame, no ser. E o que surge do funcionamento da interface? Essa imagem na tela, essa imagem aí que você está vendo, que você chama de realidade. Essa imagem que você está vendo, que se chama de realidade, está sendo produzida pelo videogame que você é, através de um programa chamado Natureza Humana. É isso, essa é a analogia. Vai ficar mais simples, confia. Aí, Lucas, boa. E pode perguntar, mas não era para conversar, Lucas. O que você está conversando aqui?
Gente, não é para conversar na lousa. E você pode perguntar aí, por favor, não converse na lousa. Como customizar a minha realidade? A sua realidade, você vai, por exemplo, do mesmo jeito que você customizou a sua casa. Essa pergunta é como customizar, da Sônia Costa. Como customizar na minha realidade? Você já customiza a sua realidade. Você está indo assim, você vai lá na loja e compra uma mesa comprida para sala. Como que... Aí você põe na sua casa. Isso é você customizando sua realidade. Só que você não faz assim, pirlim, pim, pim, aparece uma mesa na minha sala. Não, você faz exatamente como você faz na mentalidade materialista. Você trabalha o mês inteiro, pega o dinheiro, dirige, vai até a loja, compra a mesa, eles entregam a mesa, monta a mesa na sua casa, está lá. Sua realidade customizada da sua casa com a mesa que você quis. O que você precisa saber é se a sua realidade ela está customizada com o que você quer ou com o que você não quer. Porque a maioria de nós tem uma realidade que ela representa tudo que a gente não quer, mas a gente mantém. Por quê? Porque a sociedade diz, isso aí a gente vai estudar mais para frente, porque meus pais disseram, porque eu tenho que ser assim, porque todo mundo... Aí você fica criando uma realidade que você não quer. Ela é customizada? É customizada. Só que ela é customizada com o que você não quer. E aí você fica olhando para essa realidade e fica, não, mas essa realidade está errada, tem alguma coisa errada nela, está uma bosta essa realidade. Ai, que merda essa realidade. É verdade, é uma bosta, é uma merda, mas quem construiu foi você, e você decidiu e botou aquela merda lá. E você fica com esse sentimento que está uma merda porque é uma merda, você não quer ela. Tira! Não, não posso tirar. Então fica. Entendeu? Você que decide. Ah, mas o que muda, Ferrari? Se eu tenho que pegar o trabalho ao mês inteiro, pegar meu dinheirinho, muda que você sabe que você está criando a realidade, que você é esse ser e que você está brincando disso. Então você faz isso com muito mais maestria do que se você acredita que você é esse corpinho, avatarzinho que vai lá e compra. Mas, entendeu? É isso só isso que muda. Só muda a sua noção de existência. Só isso. Ferrari, ficou claro sobre a interface, mas ainda há dúvidas aqui sobre uma dissociação do personagem devido a emoções e sentimentos. Uai, se você fizer a pergunta, eu falo, mas do jeito que você falou aqui, a única coisa que eu posso falar é que a dissociação é uma experiência. Se é uma experiência, é você que está criando. Tudo que você experimenta é uma experiência. Tudo que é uma experiência é você que está criando. E se é você que está criando, que bom. Porque você pode criar outra coisa se você não está satisfeito com isso. Obrigado. Tem horas que me dá um boom. Sou só eu tendo vários pontos de vista. Sou só eu tendo vários pontos. Não. Você não tem vários pontos de vista, Sônia. Você só tem o seu, sempre o mesmo. Henrique tentando outra vez. E aí, Henrique? Agora vai? Não, Henrique. Eu acho que é o seu microfone aí. Ou o seu WhatsApp. Se você estiver usando o Telegram da web, talvez seja por isso. Aí você tem que instalar o Telegram no seu computador em vez de usar o da web. O da web eu acho que realmente às vezes ele não funciona o microfone. Vou te fechar de novo aqui. Pronto, li todas as perguntas. Alguém mais? Tá claro que é a interface, como é que funciona? Fechou? Eu fiz aqui com o Second Life, e o Second Life está representando exatamente essa realidade que você está experimentando aí. Ah, mas na minha eu me desloco. Não desloca. Quem se desloca é a experiência de deslocamento. Você tem a experiência de deslocamento.
Se você ficar ali na quarta parede, que nem a gente estudou, você vai ver que não toca. Ah, mas na minha eu pego. Não pega, você tem a experiência de pegar. O fim do materialismo não é o fim da experiência de fisicalidade. É que quando você está adormecido, você acha que a experiência de fisicalidade é o materialismo. Então você acha que o mundo está externo, que você pega, você toca, não sei o quê. Aí quando você desperta, você entende que não é, que você não está pegando, que você está tendo uma experiência de pegar e não tem o tal do mundo externo. Você está criando realidade na sua navegação pelo universo, que é um nada. E você é outro nada. E a realidade é tudo que você está experimentando. Eis o nada e o tudo. Algo mais? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Oi? O Henrique não desiste. Isso aí, Henrique. Para ser um bom criador de realidade, tem que ter isso aí que você está fazendo. Persistente, tem que ser teimoso mesmo. Vamos tentar mais uma vez, Henrique. Estou no seu time. Tenta aí mais uma vez. Oi, agora vai. Oh! Mano, acredito! Fala, Isso aí, Ferrari. Henrique. Tamo junto. É isso aí. Não, Ferrari, só um comentário aí, porque às vezes eu acho que o pessoal confunde algumas coisas. Não sei se pode acrescentar, clarificar alguma coisa. Primeiro, eu acho que confundir existência com realidade. Uma coisa pode existir e não ser real. Vou dar um exemplo. Quando a gente acorda de um sonho e alguém pergunta para a gente, você sonhou? Você vai dizer, sim, eu sonhei. O sonho existiu. A segunda pergunta, ele foi real? Você vai dizer, não, não foi real. Então, aí, entender que algo pode existir, mas não ser real. Então, sobre esse ponto de vista, tudo isso aqui existe, mas não é real. É um sonho, né? Então, porque muitas vezes a gente confunde de que existência é igual que realidade. E não. Eu acho que o sonho é um bom exemplo para mostrar de que algo pode existir e não ser real. E a respeito dessa criação da realidade, também eu acho que tem muita coisa que se cria de que você pode mudar a sua realidade como você quiser, ser isto e aquilo. Em meu entendimento, em minha experiência, ao meu entendimento e minha experiência pessoal, a gente está aqui para entender o que já foi escolhido. Então, esse filme já está na lata. Então, o que está aqui é para entender o que eu já escolhi. E quando esse entendimento acontece, eventualmente, outras realidades podem acontecer. Mas não é esse bonequinho que escolhe a realidade. Esse bonequinho não vai mudar nada. Esse avatar não muda nada. Então, a questão para mim, a existência aqui nesta quarta dimensão, é para entender, para passar por experiências e entender o que a gente já escolheu antes, né? Não se trata de querer mudar coisas. Quando você para de querer mudar coisas, você começa a se envolver com a vida profundamente e você começa a entender as coisas porque você escolheu. E aí é quando, eventualmente, pode mudar a realidade. Mas isso já não vai interessar. Não vai interessar. Né? Você não vai querer mudar nada. Está tudo certo. Então, não se trata, para mim, essa questão. Muita gente quer mudar isso, quer mudar aquilo. Para mim, isso é uma falácia egóica. Né? A questão é essa, para mim. Né? É você viver o que tem que viver. E entender o que já foi escolhido. Né? Então, e porque outra coisa não existe, nesta realidade, digamos, nesta pseudo-realidade, nesta realidade virtual, existe eu e você. Mas, na verdade, existe só um sonhador só. Ou seja, existe uma consciência que se fractalizou e que está vivendo infinitas realidades paralelas ao mesmo tempo. Mas, na verdade, essa separação que estamos vendo aqui na quarta dimensão, na verdade, não existe. Né? Então, existe só isso, né?
que está se fractalizando em tudo, né? Esse é meu ponto de vista. Então, a vida fica muito mais, eh, a gente se envolve mais com a vida quando a gente para de querer mudar as coisas. A questão não é mudar nada, é entender por que está entendendo, só isso. Entender por que estou passando por essa experiência, para que estou passando por isso. Então, esse é o meu ponto de vista, né? Posso também estar errado, né? Mas tem muita gente que está querendo mudar a realidade. Isso, para mim, é uma falácia, né? Não sei, meu entendimento, né? Você fez uma distinção muito legal entre realidade e existência, mas a que a oficina faz é exatamente o oposto. A oficina fala assim, é real, mas não é porque é real que existe. Então a oficina ela inverte, ela diz assim, a existência existe e a realidade acontece. Então quando você está tendo um sonho, o que você está experimentando é um acontecimento, ele é uma realidade porque ele é um acontecimento. O que existe? Existe o sonhador, porque se o sonhador não existisse, não estaria acontecendo o sonho. Então, você observou bem, mas você usou as palavras ao contrário do que a oficina usa. O que você chama de real, a oficina chama de existente. E o que você chama de existente, a oficina chama de real. A realidade, sim. Tá certo. ela é a experiência. Não, beleza? Tá certo. É questão de terminologia, claro. Sim, sim. E das outras coisas que você falou, elas são interessantes. Não é bem assim que eu explico e que eu entendo, mas vai ter um momento mais apropriado para a gente conversar disso quando a gente for falar sobre o tempo, porque essa questão de estar experimentando o que já foi decidido tem a ver com o tempo. E quando a gente for falar do tempo, a gente vai ter uma conversa boa sobre isso aí. Ok. Não, beleza? claro. Não, claro. Então tá, que horas são aí agora, Alexandre, onde você tá? Henrique? Não, é 15 para as 10. 15 para as 10? Você está no Brasil? Eu estou em Brasília. Está em Brasília? Okay. Tá. Eu pensei que você não estivesse em Brasil. Não. Beleza. Here, Brasília. Falou, obrigado. Em que lugar do Brasil, Henrique? Brasília. Perto, estou em Uberlândia. Sabe onde é Uberlândia? Conheço, sim, já fui para lá para congressos. Muito legal. Bom demais, Henrique. Tá, um abraço. Outro grande. Seja sempre bem-vindo. Deu certo, tá vendo? Persistência. Vou fechar aqui o Second Life, porque só fica consumindo minha memória esse trem. Sair. Desencarnei. Morri, gente, morri. Não, demora para morrer, hein? Tem que pagar os karmas antes. Tá falando, pague os karmas antes de sair. Não pode simplesmente, vai morrer assim, rapaz. E as dívidas? E os boletos? Gente, eu vou falar a declaração, fica encerrado. Alguém quer conversar mais alguma coisa? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Muito bem, está encerrada a parte da iluminação. Se você não iluminou até o presente momento, volta lá, assiste todas as aulas que vai iluminar. Aliás, não, lembrei aqui, tem um texto que eu quero ler para vocês, para finalizar. Antes, né? Tem tempo. É muito massa. Não, por favor. Vocês vão gostar disso aqui. Livros. Você conhece esse cara aqui com a faca e o queijo na mão? Ó.
tudo o que você precisa saber para viver bem. Você com a faca e o queijo na mão. Muito bem. Navegador humano, certo? Esse livro aqui, O que é Matrix, trata também da interface. Não leremos, mas quem é aluno aplicado vai ler, né? Vai ler porque vai ajudar no entendimento da interface. E esse livro aqui, Altura, Largura e Absurdidade. O texto que eu postei hoje lá no canal é desse livro, é um capítulo desse livro. Esse livro também vamos pular, mas eu vou ler o último capítulo dele para vocês, que é muito bom. Despertar do sonho materialista. Vou ler esse capítulo aqui. Considere que essa realidade que você está experimentando é um sonho. Não estou falando para você imaginar nada. Olhe para a realidade que está experimentando agora, tal como isso se apresenta, apenas considere que é um sonho e não uma realidade física. Se é um sonho, você não é de fato um corpo contido no espaço. Você é um sonhador sonhando que é um corpo contido no espaço. Mas se você é um sonhador, cadê você? Pegue o dedo do seu corpo dentro do sonho e aponte para o sonhador. Cadê o sonhador? Percebe que, embora você, sonhador, esteja em todo lugar, você não está em lugar nenhum? Percebe que, embora você, sonhador, seja o único que existe de fato, você não existe dentro do sonho? Por mais incrível que possa parecer, o que impede de despertar a consciência é que você é incapaz de considerar que essa realidade que você está experimentando agora e sempre é uma realidade virtual, ou seja, um sonho. Você foi ensinado a acreditar que essa realidade que você está experimentando agora e sempre é física, feita de matéria física, assim como o seu corpo. Você foi ensinado a acreditar que esse corpo possui um cérebro físico e que esse cérebro produz uma coisa misteriosa chamada consciência. Você foi ensinado que os 5 sentidos é um tipo de consciência chamado cognição e que é através dele que você percebe o mundo material contido no espaço. Só que isso é um equívoco. Essa realidade que você está experimentando agora e sempre é um sonho. Essa é a melhor metáfora, né? Não é feita de matéria, é feita de experiência de materialidade. Claro que essa experiência de materialidade, após anos de repetição, é bastante convincente em te convencer sobre um equívoco chamado materialismo. Que equívoco é esse? É o equívoco de igualar experiência com existência. Por isso você diz que cadeira existe, que árvore existe, que estrela existe, etc. O que você pode afirmar com certeza absoluta sobre tudo isso que diz que existe? Pergunta, né? O que você pode afirmar com certeza absoluta sobre tudo isso que você diz que existe? Esqueça o que aprendeu, esqueça o que lhe disseram os professores, os sábios, os cientistas, os filósofos, etc. O que você pode afirmar inegavelmente sobre tudo que diz que existe. Você pode afirmar que é uma experiência. O que são cadeiras, árvores, estrelas para você, se não experiências que você chama de cadeira, árvores, estrelas? O que é um corpo para você, se não uma experiência que você chama de corpo? Eu sei que você tem medo de despertar a consciência e ficar sem corpo. Mas você nunca teve corpo e nem por isso deixou de ter. Eu vou ler essa frase porque ela é muito legal, não é? Você nunca teve corpo e nem por isso deixou de ter. Eu vou deixar... Não, você nunca teve, nem por isso deixou de ter. Seu corpo, assim como todo objeto material, sempre foi e sempre será uma experiência de fisicalidade.
A única coisa que muda com o despertar da consciência é que você para de acreditar no equívoco do materialismo. Você continua tendo a experiência de ser um corpo sentado em uma cadeira, pegando um copo e bebendo água. Você apenas vivencia tudo isso sem o equívoco do materialismo. Um objeto tem altura, largura e profundidade porque existe ou existe porque tem altura, largura e profundidade? Essa frase é do caralho, é sensacional. Quem que escreveu? Vou ler de novo para vocês. Um objeto tem altura, largura e profundidade porque existe ou existe porque tem altura, largura e profundidade? Todos, aí está falando do livro, né? Porque o livro era altura, largura e profundidade. Todos os capítulos desse livro, você pode ler se você quiser, o livro inteiro, foram produzidos para lhe ajudar a ficar consciente que os objetos parecem existir fisicamente porque você tem experiência de dimensão, altura, largura e profundidade. E não porque os objetos são corpos físicos no espaço. Sendo que seu corpo é um objeto, este livro também foi escrito para que você fique consciente que você não tem 5 sentidos. Mais 5 tipos de experiências sensoriais. Olha o cara lá saindo na espaçonave. Vendo. Você não tem 5 sentidos. Porque 5 sentidos significa que a luz bate lá, entra. Você tem 5 experiências, tipo de experiências sensoriais. E também para que você fique consciente que você não é um corpo contido no espaço. Você é um ser adimensional, tendo uma experiência de que você é um corpo contido no espaço. Se ainda não ficou consciente dessa virtualidade da realidade, do equívoco do materialismo, releia esse livro quantas vezes precisar até despertar a consciência. Então, esse livro também é para ajudar no despertar consciencial, altura, largura e profundidade. Esse também, e a gente vai pular esses dois. Mas está lá no site, você pode ler. E a gente vai entrar na fase da criação. Aí você vai descobrir que você estava falando, você é o criador da sua realidade. Então agora a gente vai falar do criador. E falar do criador é falar de quem? De quem? De quem? Claro, senhoras e senhores, é falar dele, o Deus da cara preta. Então a gente vai agora, no próximo passo dos nossos estudos, encarar o maior tabu humano. Deus. Tem que apontar para cá. Deus. Ó. Deus da cara preta, ó, cara de bravo do bicho. E esse é o nosso próximo passo. Terça-feira que vem conversamos sobre Deus, né? É isso aí, criador da realidade. O livro vai falar, não vou falar nada, vocês leem o livro. Vou falar a declaração, fica encerrada essa nossa conversa, agradeço a todos, espero que ter colocado aqui a interface do Second Life tenha ajudado vocês. Eu pensei em fazer isso porque eu sinto, né, que a informática não é assim tão fácil para todo mundo, né? Então eu falei, vou levar lá. Tem gente que nem nunca jogou videogame. Então, aí eu trouxe a interface do Second Life numa tentativa de facilitar um pouco mais, de entender que essa realidade que você está experimentando é fruto de uma interface. Bom demais, vou falar de declaração. Fica encerrada essa conversa, agradeço a todos. Eu honro e celebro eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu. Nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão, desrespeito que me enxerga, de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras e assim seja. Bom demais, gente. Prossigamos.